Se você tem vida eterna, há apenas uma forma. Essa é Deus. E você é um atributo expressado. Vê? Se você não for, você não estará lá de qualquer forma. Ninguém pode vir a mim a menos que meu Pai o tenha atraído. Vê? O qual passa com todas essas velhas coisas. Mas estas coisas não passam porque falam da eternidade. O Espírito Santo é eterno, então você está na eternidade, onde você esteve o tempo todo, mas você simplesmente reconheceu o que aconteceu. Veja, você foi criado para um propósito eterno, porque você era a manifestação de um atributo que estava em Deus, que pensou em você e te manifestou. E ele criou uma terra para tirar você dela e fazer de você um ser humano. E o pecado veio e perverteu sua via. Você veio de todos os modos, mas estava perdido com o mundo. Então, ele veio e redimiu você, o atributo expressado, e também redimiu esta terra pelo mesmo processo. Então, seu propósito continua, compreende? Oh, aleluia! Oh, isso me faz tão bem. Pense no que está por vir. Agora, em Efésios 1:10, é chamado... Agora, se você estiver anotando, Efésios 1:10 é chamado não uma dispensação, não o sétimo dia, é chamado a plenitude dos tempos. E quando a plenitude dos tempos chegar, será quando o tempo se cumprirá. Quando não houver mais tempo, então você entra na eternidade. Depois que a sétima era da igreja terminar, e assim é, a era de Lutero terminou, a era metodista terminou, a era pentecostal terminou, e agora você vai para o quê? Para a eternidade. Não mais 7, não mais 3, não mais nenhum outro. Eles estão na eternidade, onde não há tempo como números, tempos e coisas. Amém. Oh, que coisa! Compreendem agora? Ou, depois que o tempo tiver sido cumprido, todo o pecado terá desaparecido, terá sido tirado no milênio, no grande julgamento do trono branco. Um tipo pelo Espírito Santo. Depois que o mundo estiver em chamas e batizado, seu batismo de fogo santo do céu, todo o pecado se foi, todos os germes se foram, todos os demônios se foram, todas as tentações se foram, todo o mal se foi. Um tipo agora. Depois, o que Deus faz? Ele pode se estabelecer na terra. Veja, porque todo o pecado se foi. É a mesma coisa que ele faz quando lhe dá o batismo do Espírito Santo com fogo. Ele pode vir e habitar em você, e nós podemos nos assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, porque já estamos nele. Não estaremos, estamos agora assentados em Cristo Jesus. Como entramos? Pelo batismo do Espírito Santo. Em um só Espírito somos todos batizados em Cristo, no qual estamos agora. Não estaremos em Cristo, nós estamos. Ele é o grande Rei espiritual, através do Espírito que está em nós, porque estávamos nele no princípio. Veja, Deus, no princípio, quando pensou em você e em outros assim, pensou em si mesmo sendo tangível. Esse era seu pensamento, vê? Então, ele expressou seus pensamentos através da palavra. Ele disse: haja, haja e ouve. Haja e ouve. Então, depois de um tempo, ele continuou dizendo: haja, até que as pessoas disseram um dia: que não fale Deus. Ele disse: então lhes falarei através de um profeta. Vê? De agora em diante lhes falarei através de um profeta. E o profeta dizia: acontecerá, haverá. E acontecia, e acontecia. E assim era, e assim era. Vê? Exatamente assim. Vocês estão entendendo agora?
A plenitude dos tempos vem após o tempo ter sido cumprido, o pecado ter desaparecido, após o batismo do mundo, após o batismo do mundo torná-lo um lugar apropriado, sem doenças, sem germes, sem espinhos, sem cardos, sem morte, sem tristeza, sem sofrimento, sem velhice, nada que represente a morte, nada errado, tudo em ordem, nada natural, eterno. Então, seu atributo é expressado porque, para começar, estava lá primeiro. Isso é o que ele pensou. O irmão Branham ilustra no quadro negro. Então, o que aconteceu? Ele colocou Adão e Eva aqui na terra e disse: multiplicai-vos agora e enchei a terra. Seus corpos estavam todos dispostos aqui para se alimentarem e se desenvolverem. Essa é a maneira que ele tinha para fazer isso. Mas o pecado veio e interrompeu seu plano. Ela continua da mesma forma. O tempo segue. Mas o que Jesus fez? Deus desceu e se manifestou na forma de um homem, um ser humano. Deu sua vida em vez de ficar aqui. Ele era o rei, mas ele se entregou para redimir o restante. Estão compreendendo? E quando tudo estiver terminado, então isso é trazido de volta e o propósito de Deus é cumprido. Lá está o Rei eterno novamente com seus súditos eternos, expressados em carne humana, exatamente do jeito que ele fez. O pecado é removido, o diabo é eliminado, tudo é concluído então. O que fará isso? Esta terra não poderia ser um lugar para o céu se estabelecer agora. Olhem para isso, o pecado. Ela terá que ser purificada. Nenhum homem, nenhuma pessoa, nenhuma mulher, rapaz, moça, não importa quem seja, está apto para subir ao púlpito ou mesmo a afirmar ser um cristão sem estar cheio do Espírito Santo. Você não tem direito à ceia do Senhor ou a qualquer comunhão, lava-pés ou qualquer outra coisa até que tenha sido purificado pelo fogo santo de Deus. Nenhum homem tem o direito de pregar, a menos que, como Moisés, se encontre com ele ali naquele terreno sagrado, aquela coluna de fogo suspensa ali, onde ele sabe onde está. Veem? Notem então como seguimos. Depois do batismo de fogo da terra, todos os germes desapareceram, tornando-a um lugar apropriado para que o céu habite aqui na terra. O tipo agora de assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Passamos disso, sujos como a pequena mulher estava, para o atributo expresso de Deus. Agora somos filhos de Deus. Não é que seremos, somos atributos do pensamento de Deus. Veem? Assim você diz, bem, olhe para aquele sacerdote, ele não era um filho de Deus? Está provado que não era. Ele não pôde reconhecer o quê? Ele disse, eu creio na Bíblia. Claro, mas ele não pôde reconhecer a palavra manifestada da hora. Ele tinha apenas um conhecimento intelectual de algum grupo que existira no passado antes dele. E é a mesma coisa hoje, veem? Eu sei que isso é forte, mas é a verdade. Ali estava a palavra, como fora falada exatamente para aquele dia. E ele, ainda que fosse um erudito, ainda que fosse uma pessoa de renome, mas não pôde reconhecê-la. Por quê? Não importa quão erudito ele fosse, ou qualquer coisa assim, ele ainda assim não tinha representação da predestinação, veem? Somente os predestinados serão os que o reconhecerão, unicamente eles serão. E você somente pode fazê-lo porque, veja, isso prova a predestinação. Porque se você tem vida eterna, você teve que ser parte de Deus o tempo todo, porque Ele é o único que é eterno. Veem isso? Oh, que coisa! Pense nisso. Agora observe o que acontece durante o grande milênio. O pecado desapareceu, o milênio agora é estabelecido. É hora então de o Espírito Santo tomar seu lugar. Assim como ele faz em nós,
passa da morte para a vida, habitando em lugares celestiais em Cristo, em sua gloriosa presença. Até mesmo a morte física passará então, assim como a morte espiritual já passou agora. Não existe morte espiritual agora para um santo de Deus batizado, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Toda a escritura deve ser cumprida. Vê? Você não pode morrer, você tem vida eterna. A única coisa é que o Redentor o fez reconhecer isso. E você sempre foi isso. E essa é a razão pela qual você vê o dia em que está vivendo. Quantos o veem? Levantem a mão. Veem? Obrigado. Veem? O dia em que estamos vivendo, você o reconhece. Agora, os metodistas dizem: quando você grita, você o obteve. Muitos deles gritaram e não o obtiveram. Os pentecostais dizem: quando você fala em línguas, você o tem. Muitos falam em línguas e não o têm. Vejam como aqueles fariseus tinham todo tipo de formas, mas quando a palavra foi manifestada, eles não a reconheceram. Veem? Veem? E se você é a noiva é uma parte do marido. O único lugar onde você alguma vez o reconhecerá é reconhecendo qual parte desse marido, dessa palavra, você é, ou você não pode reconhecer que é a noiva. Quantos veem isso? A congregação diz amém. Compreende? Veja, você tem que reconhecer a sua posição. Você não pode reconhecer a posição de outra pessoa. E que tal se Moisés tivesse vindo com a mensagem de Noé? E Noé fosse parte dela, mas não teria funcionado. E que tal se Jesus tivesse vindo com a mensagem de Moisés? Não teria funcionado. Veja, era uma época diferente, era uma profecia diferente, uma parte diferente da palavra tinha que ser cumprida ali. Eles estavam em outro dia da semana. Não, o trabalho da terça-feira não pode ser feito na quarta-feira. E o da quarta-feira tem que ser feito na quarta-feira, entendem? O do sábado tem que ser o trabalho do sábado, vem? E eles estavam reconhecendo: ó, Moisés, nós temos Moisés. Ele declarou: se tivesseis conhecido Moisés, me conheceríeis, porque de mim falou ele. O Senhor teu Deus levantará um profeta semelhante a mim. Entendeu a ideia? Oh, que coisa! Compreendeu? Então Jesus disse em João 14: quando ele, o Espírito Santo, vier, ele vos fará lembrar essas coisas. Veja, mostrará em que dia vocês estão vivendo. E então, outra coisa pela qual vocês o conhecerão: ele lhes revelará as coisas que estão por vir. Veem? Veem diretamente de volta ao profético. Quando ele vier, veem? Na nova terra e nos novos céus, nunca mais ficará escuro. Quando esta nova terra vier, o diabo será amarrado. Satanás ainda está solto agora, ele é o acusador. Mas na nova terra ele será amarrado e lançado no lago de fogo, neste fogo santo. Então, nessa nova terra, vamos dar uma olhada nisso por alguns minutos agora. Nesta nova terra, os céus nunca mais serão escuros. Não, isso é por causa da maldição. Veja, nunca mais serão escuros com nuvens tempestuosas. Os ventos nunca mais soprarão sobre ela dessa forma. Não, eles nunca mais arrancarão as árvores, destruirão as casas e revirarão as coisas. Os relâmpagos e a ira de Satanás nunca mais serão lançados por ali para matar um homem que estiver andando pela rua ou incendiar um prédio. Compreendem? Não, não mais. Não haverá mais tufões, tempestades e tornados que destruam casas e matem criancinhas e coisas mais. Não haverá mais. Tentando destruir, isso não existirá mais lá.
Satanás é expulso. Quem dera tivéssemos tempo agora. Estou só passando as Escrituras agora, para que não fique tarde demais. Tenho que orar pelos enfermos.